Chegou um dos momentos mais esperados aqui do canal, o vídeo resumão do draft. É o 880 do draft 2021. Pra você que não sabe, ano passado eu fiz um vídeo chamado 880 do draft de 2020, onde eu dou duas notas pro seu time, 8 ou 80, que quer dizer se o seu draft foi bom ou se o seu draft foi ruim. Não tem 88, não tem 44. É bom ou ruim, 8 ou 80. Quer dizer, 80 ou 8. Então eu vou passar por cada time, por cada escolha e dar a minha nota e uma pequena razão dessa nota. No ano passado esse vídeo teve 37 minutos, eu espero que não tenha tanto assim, vou tentar ser um pouco mais ágil. Então fica comigo e vambora nessa aventura. Em ordem alfabética, então, vamos começar pelos Arizona Cardinals. Os Cardinals draftaram as seguintes pessoas: Zaven Collins, linebacker; Rondale Moore, wide receiver; Marco Wilson, cornerback; Vitor Dimukeji, eu vou errar muitos nomes, edge; Tay Gowan, cornerback; James Wiggins, safety, e Michael Menet, center. Eu, pros Cardinals, vou dar uma nota de 8. E é o seguinte, como eu disse, tá? Só pra você entender, é 8 ou 80, não tem meio caminho. E essa é por uma razão muito simples. Eu não acho que eles precisavam ir buscar o Rondale Moore no segundo round. Por mais que eu acho que ele vai ser um bom jogador. Eu gostei da escolha do Zaven Collins, mas eu achava que os Cardinals tinham que focar mais em corner. Ah, mas Léo, eles pegaram corner no round 4 e no round 6. Exato. Eu não sei se eles vão ter um sucesso com esses corners. E eu gostaria que eles tivessem focado em corner mais cedo no draft. Tanto no round 1 como no round 2. Uma dessas eu gostaria que tivesse sido corner. Por isso, na minha visão, os Cardinals pegam 8. É um 8 mais alto, mas aqui é 8 ou 80. Não tem 8 mais alto ou 8 mais baixo. Então é 8. Atlanta Falcons, pra mim, vai ser um 80. Eles draftaram Kyle Pitts, tight end; Richie Grant, safety; Jalen Mayfield, tackle; Darren Hall, CB; Drew Dalman, center; Taquan Graham, defensive lineman; Adetokunbo Ogundeji, edge; Avery Williams, corner; e Frank Darby, wide receiver. Kyle Pitts, talvez o segundo melhor jogador desse draft, não tem como você errar. Depois eles ajudam a defesa, que foi muito fraca no ano passado com o Richie Grant. E depois no round 3 eles têm em steal o Jalen Mayfield caindo até o round 3. Sempre lembrando, o steal é quando você pega um jogador mais baixo do que a nota dele, do que onde ele deveria sair. Então eles têm 3 primeiros rounds sensacionais, que é o que garantem o 80 pro Atlanta Falcons. Baltimore Ravens draftaram Rashad Bateman, wide receiver; edge, Odafe Owe, que é o Jason Owe, né? Eu não sei porque que esse site bota Odafe, talvez seja um nome diferente. Ben Cleveland, guard; Brandon Stevens, cornerback; Tylan Wallace, wide receiver; Sean Wade, cornerback de Ohio State; Dalen Hayes, edge, e Ben Mason, tight end. Eu vou dar pros Ravens 1,80. Eu acho que foi um bom draft. Não foi o melhor draft que os Ravens já fizeram. Do ano passado, na minha opinião, foi melhor, por exemplo. Mas eles ajudam o corpo de wide receivers que não tá sendo muito bom, que não tava sendo muito bom, com o Rashad Bateman, um dos bons wide receivers desse draft. Por mais que eu ainda acho que a culpa dos wide receivers não serem tão bons não é dos wide receivers, mas sim do Lamar. Mas vamos que vamos. E eles ajudam o edge, que é o que eu tinha botado como uma das maiores necessidades pros Ravens nesse draft, depois de perder o Matthew Judon. Acho que adicionam com 2 talentos. O Jason Owe ainda é bastante cru, mas tem um potencial muito grande, e por isso eu acho que eles merecem esse 80. Buffalo Bills, eu vou dar 8 pro Buffalo Bills, mas isso não é porque o time já é muito bom, e eu vou dar 8 porque eu acho que eles não precisavam ter pegado 2 edges seguidos. Eles gastaram a primeira escolha com um edge, que foi o Gregory Rousseau, tudo bem. Só que a segunda escolha também foi edge, que foi o Carlos Basham Jr. Eles precisam de pressão? Sim, mas eu achava que podia ter ido outro lugar, talvez um corner no round 2, pra ajudar pra ser o oposto do Tre'Davious White. Não sei, é a minha opinião. Se você discorda, paciência, faz parte da vida. Eles também pegaram o Spencer Brown, tackle, e o Tommy Doyle, tackle; Marquez Stevenson, wide receiver; Damar Hamlin, safety; Rashad Wildgoose, cornerback; e Jack Anderson, offensive guard. Pra ser bem sincero com vocês, galera, a maioria de todos esses jogadores que eu tô falando eu não conheço, tá? Eu conheço, tipo, round 1, 2, 3 e todos de Ohio State. O resto, não. Então eu acho que eles acertaram no Gregory Rousseau. O Carlos Basham, de novo, eu teria ido de corner. É um 8 mais alto, mas é um 8 ainda. Desculpa, seguimos. Carolina Panthers draftaram cornerback J.C. Horn, wide receiver Terrace Marshall Jr., tackle Brady Christensen, Tommy Tremble, tight end; Chuba Hubbard, running back; Davion Nixon, DL; Keith Taylor, cornerback; Deontay Brown, guard; Shea Smith, wide receiver; Thomas Fletcher, long snapper; e Phil Hoskins, DL. Seguinte, eu vou dar pros Panthers 8, e é por
porque eu acho que com a escolha 8, o Jaycee Horn foi um pouco de um reach. Eu acho que o estoque do Jaycee Horn cresceu bastante antes do draft, mas eu não acho que ele merecia essa escolha. E quem tava no board ainda, quem tava disponível era o tackle Rashawn Slater. Pra muitos, o segundo melhor tackle desse draft, só atrás do Penei Sewell. E eu acho que os Panthers deveriam ter priorizado proteger o Sam Darnold, mesmo precisando de corner. Eu acho que você podia ter um corner com um valor bom ainda no segundo round, que eles só foram pegar tackle no terceiro round, que foi esse Brady Christensen de BYU. Não sei, a linha de BYU era muito boa, a competição que eles jogavam contra não era. Então, eu acho que eu teria ido de Rashawn Slater se você quer dar uma chance de verdade pro Sam Darnold. Chicago Bears, talvez o maior 80 do draft. As escolhas foram Justin Fields no primeiro round, Tevin Jenkins, tackle, Larry Borom, tackle, Khalil Herbert, running back, Daz Newsome, wide receiver, Thomas Graham Jr., corner, e Khyiris Tonga, DL. Não tem como você... Pra mim, o Bears foi um dos times que mais teve steals no draft, né? Que mais pegaram jogadores de valores altos com escolhas baixas. Eles subiram pra buscar o quarterback da franquia, o Justin Fields, que eu acho que vai dar certo. E depois protegeram o quarterback, que é o que eu acho, na minha opinião. Você pode discordar nos comentários, mas na minha opinião, você pega o quarterback franquia, protege o quarterback franquia. E eu acho que eles têm uma boa chance de fazer isso com o Tevin Jenkins. Ainda precisa trabalhar bastante na linha ofensiva. Não é uma linha ofensiva boa ainda, mas eu acho que eles estão no caminho certo. Fizeram um baita draft e eu acho que o Justin Fields tem tudo pra dar certo em Chicago. Cincinnati Bengals, Ja'Marr Chase, wide receiver, Jackson Carman, tackle, Joseph Asai, edge, Caramel Sample, edge, Tyler Shelvin, DL, Deontay Smith, tackle, Evan McPherson, kicker, Trey Hill, center, Chris Evans, running back e Wyatt Hubbard, edge. Pros Bengals eu vou dar um 80 muito doído. Porque, no fim das contas, eles pegaram tackle pra proteger o Joe Burrow, ou pra tentar proteger o Joe Burrow, que é o Jackson Carman, que tem uma possibilidade de ser um bom tackle. E também pegaram o melhor wide receiver do draft, que é o Ja'Marr Chase. Então, eu quero dar 8, porque, na minha opinião, eles tinham que ter ido de Penei Sewell. Mas a verdade é que eles fizeram um bom draft. Ainda foram buscar o Evan McPherson, que era o melhor kicker disponível no draft. Eu acho que eles fizeram um bom draft. Eu teria ido de Penei Sewell na primeira, porque, como eu digo, pega o quarterback franquia, protege o quarterback franquia, e o wide receiver tem um wide receiver bom todos os anos, e o wide receiver não era uma necessidade dos Bengals com o T. Higgins e o Tyler Boyd. Pode não ser o melhor corpo de wide receivers da NFL, mas é um corpo que já ajuda o time. Eles foram de Ja'Marr Chase, reuniram, né, o Ja'Marr Chase com o Joe Burrow, foram de tackle no segundo round. É um risco, mas pode ser um risco que vai dar certo. Eu tô apostando que vai dar razoavelmente certo. Acho que Myles Garrett e Jadeveon Clowney ainda vão fazer a festa, mas um oitentinha pro Bengals. Cleveland Browns, sem clubismo, vocês todos vão concordar, 80 foi um dos melhores drafts também desse ano da NFL. Cornerback Greg Newsome, Jeremiah Owusu-Koramoah, linebacker, talvez o steal do draft. Anthony Shorts, wide receiver, James Hudson, tackle, Tommy Togiai, DL, Tony Fields, linebacker, Richard LeCounte, safety e Demetric Fulton, running back. O Greg Newsome foi uma escolha arriscada quando aconteceu. Se você estava assistindo na live, eu reagi negativamente, porque eu queria muito o Jeremiah Owusu-Koramoah, sendo que a gente conseguiu buscar ele no segundo round. Ninguém esperava que ele caísse tanto, e aí a gente reforçou a secundária, que foi uma coisa fraca. A gente pegou talvez o segundo melhor linebacker do draft, que era a pior área dos Browns, na minha opinião, e ainda foi pegar o Anthony Schwartz, que é o wide receiver mais rápido do draft, correu as 40 jardas em 4.26 segundos. Ele não é um bom route runner, mas se Deus quiser isso, a gente ensina. A gente ainda foi e teve um steal no Tommy Togiai, que é the tackle de Ohio State, que eu conheço, gosto muito, e é uma posição que a gente precisava. Então eu tô extremamente feliz com o draft dos Browns. Acho que foi um dos melhores drafts desse ano, e é um 80 mole. Dallas Cowboys foi um dos mais difíceis de dar nota. Eles pegaram Micah Parsons, linebacker, Kelvin Joseph, cornerback, Osa Odigizua, the tackle, Chauncey Golston, edge, Nashon Wright, corner, Jabril Cox, linebacker, Josh Ball, tackle, Simi Ferroco, wide receiver, Quinton Bohanna, the tackle, Israel Mukuamu, corner, e Matt Farniok, guard. Eu acho que o plano dos Cowboys era escolher cornerback na primeira escolha, mas o Patrick Surtain e o Jaycee Horn saíram cedo, então por isso que eles foram de Micah Parsons, que era o melhor jogador defensivo
do momento. Então, eu vou dar 80 pros Cowboys, mas é um 80 também, tá? Por quê? Porque na segunda escolha eles pegaram o Kelvin Joseph e o Asante Samuel Jr. tava disponível ainda, que eu considerava um cornerback melhor. De qualquer maneira, eles buscaram o melhor jogador defensivo do draft, que era o Micah Parsons. Eles tentaram pegar necessidades da secundária, pegando o Kelvin Joseph e mais tarde o Nahshon Wright, que não conheço, terceiro round ainda tem algum valor bom, ele pode ser bom. E ainda pegaram o Jabril Cox, que era um bom linebacker, só que acabou descendo pro quarto round, foi um steal. Não sei se eu concordo muito, porque eles já tinham ido de Micah Parsons, mas no quarto round, se você tem uma possibilidade de fazer um steal, você faz. Então eu dou uma 80 pro Cowboys. Denver Broncos fizeram um draft um pouco estranho. Na primeira, eles foram de Patrick Surtain, cornerback, um dos melhores cornerbacks do draft. Javonte Williams na segunda rodada. Quinn Miners na terceira. Baron Browning, linebacker. Caden Stern, safety. Jamar Johnson, safety. Seth Williams, wide receiver. Kerry Vincent Jr., cornerback. Jonathan Cooper, edge. E Marquise Spencer, edge. Eu vou dar pros Broncos um 8. E tem duas razões por isso. Eu já vi muita gente dando nota alta pros Broncos, mas na minha opinião, eles, deixaram o Justin Fields passar, e o Broncos tá precisando de quarterback, não acho que o Teddy Bridgewater vai ser o bastante. E 2, eles subiram no segundo round pra pegar o Javonte Williams, que era um dos melhores running backs do draft. É verdade, era o terceiro em muitos boards, no meu também. Mas eles subiram pra pegar uma posição que você já tem um bom running back, né? Você já tem um bom jogador no Melvin Gordon, um running back claro no Melvin Gordon, e eles gastaram futuras escolhas pra pegar outro running back. Não gostei das duas primeiras escolhas dos Broncos, e essas duas primeiras escolhas pesam demais na minha nota, né? Porque são as escolhas que valem mais, por isso um 8. Mas é um 8. Detroit Lions ganham um 80 da minha parte, pegaram o Penei Sewell, que foi um steal, mesmo sendo só na sétima escolha, caiu bastante, eu achei que ele sairia nos Bengals. Depois eles pegaram o Levi Onwuzurike, DL, Alim McNeil, DL, Ifeatu Melifonwu, cornerback, Amon-Ra St. Brown, wide receiver, Derek Barnes, linebacker e Jermar Jefferson, running back. Eu acho que eles foram primeiro atrás da proteção de linha ofensiva, o melhor disponível. Acho que mandaram muito bem. Você nunca pode errar quando você pega o melhor tackle do draft. Depois eles foram pra defesa com 2 DLs e um corner, que eu acho que Detroit precisa de ajuda. E aí foram buscar o Amon-Ra St. Brown, que tem um valor bom de quarto round pra talvez tentar repor o Kenny Golladay, né? Que o Kenny Golladay saiu esse ano. Eu acho que eles foram wide receiver talvez um pouco tarde demais, mas eu ainda dou um 80 pros Detroit Lions, acho que eles mandaram bem. Green Bay Packers é facilmente um 8. Eric Stokes, cornerback, não entendi na primeira rodada. Não que os Packers não precisem de corner, mas eles pegaram um corner que tinha muitos outros na frente ainda melhores. Depois eles foram de Josh Myers, o center de Ohio State, que eu gosto, acho que é uma boa escolha, mas talvez teria caído um pouco mais. E aí foram de Amari Rodgers, wide receiver. O Aaron Rodgers pede wide receiver há 4 anos e não tem nada nunca. Depois foram de tackle, Royce Newman, Tadero Slayton, DL, Shamar John Charles, corner, Cole Van Lanen, tackle, Isaiah McDuffie, linebacker, e Keelan Hill, running back. Assim, obviamente as escolhas lá de baixo você provavelmente pega o melhor disponível, porque provavelmente não vão entrar no seu time, né? Mas em cima, não gostei da escolha do Eric Stokes, que pesa muito por causa do primeiro round. Acho que eles deveriam ter ido de wide receiver, ou mesmo de corner, só que um corner melhor, tipo o Asante Samuel, por exemplo, que estava disponível ainda. Não gostei do draft dos Packers, não é nenhuma novidade, não acho que o Packers faz bom draft há muitos anos. Mas pelo menos eles não pegaram um quarterback na primeira escolha. Houston Texans, um 8 fácil, né? Eles tiveram 5 escolhas e a primeira foi no terceiro round. E aí a primeira pegaram um quarterback, o Davis Mills. Será que é porque eles não sabem o que vai acontecer com o Deshaun Watson? Depois foram buscar um wide receiver, o Nico Collins, e a linha ofensiva, tá ligado? Ainda pegaram Brevin Jordan, tight end, Garrett Wallow e Roy Lopez. Não gostei. Acho que o Houston Texans tem uma boa possibilidade de talvez ganhar 2 jogos nessa temporada, principalmente se o Deshaun Watson não jogar. Time totalmente furado, cheio de buraco, não foi um draft que ajudou o time nessa questão. Indianapolis Colts eu vou dar um 80, porque eu acho que o time tá fechadinho, é um 80, tá? Mas é porque eu acho que o time tá fechadinho e as necessidades que eles têm, eles foram buscar
mais ou menos. Vou explicar. Não, vou mudar, eu vou pra 8. Porque o time tinha duas necessidades. Era edge e era tackle. E eles não foram buscar tackle, pelo menos... Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Eles não foram buscar tackle cedo no draft. Eu acho que eles acertaram pegando o Kwity Paye, uma ótima escolha de primeiro round. Aí depois eles foram pegar o Dayo Odenigbo, que também é edge. Eu teria ido de tackle aqui, o Jalen Mayfield ainda estava disponível, por exemplo, e tinha mais alguns. Acho que o Tevin Jenkins ainda estava disponível, se eu não me engano. Acho que o Tevin Jenkins foi escolha 59, essa foi 54. Depois eles foram de tight end, algo que pode ajudar os Colts, mas eu teria priorizado o tackle porque o Castonzo aposentou e a gente sabe como o Carson Wentz é atrás de uma linha ofensiva fraca. Jacksonville Jaguars eu vou dar um 80, porque não tem como você errar pegando o Trevor Lawrence. Eu acho que eles erraram pegando o Travis Etienne na segunda escolha. Eu acho que o James Robinson foi bem, mas mesmo assim você pega o seu quarterback franquia quase garantido, você pega um bom cornerback com um valor bom no Tyson Campbell no segundo round, você pega o Walker Little, que tem um potencial gigante em tackle no segundo round também, de Stanford. Aí eles ainda terminam com Andre Cisco, safety, Jay Tufule, DL, Jordan Smith, edge, Luke Farrell, tight end de Ohio State, Jalen Camp, wide receiver. O começo do draft dos Jaguars foi muito, muito bom e é o que pesa mais nessa nota. Como eu já disse, as escolhas lá de baixo você provavelmente não vai ver nem no time. Então, como que você usa as suas melhores escolhas, certo? Trevor Lawrence vai muito bem. O Travis Etienne vai ajudar também, só não acho que era uma necessidade. Eu teria ido de tackle aqui, mas eles foram de tackle depois, um tackle que tem um teto muito alto. Ele não jogou ano passado só. Tá há 2 anos, na verdade, sem jogar, porque ele se machucou no começo de 2019 e não jogou 2020. Mas o Tyson Campbell como corner é uma boa escolha. Jaguars 80. Kansas City Chiefs, eu vou dar 80. Eu acho que finalmente com a primeira escolha deles, eles foram de defesa, o que é bom. Nick Bolton, o segundo, não, que é o quarto melhor linebacker desse draft, mas era o melhor disponível no momento. Depois eles ajudaram a linha ofensiva também com o Creed Humphrey, que é center e é um bom center. Aí foram Joshua Kindle, edge, defesa, gosto. Noah Gray, tight end. Corner Powell, wide receiver. Trey Smith, guard. Chiefs não tinham muitas escolhas, óbvio. Eles tinham escolhas lá em cima, trocaram mais pra baixo, né, pra poder pegar mais na meiuca ali do draft. E com as escolhas mais altas que eles tinham, eu acho que eles acertaram. 80 pros Chiefs. Las Vegas Raiders, 8, muito fácil. Começaram errando, começaram com o reach bizonho do Alex Leatherwood tackle. Eu acho que é uma coisa que eles precisavam, era tackle, mas foram buscar um que não era tão bom assim no momento. Tinham muitos melhores que ele nesse momento do draft, na minha percepção. Depois eles conseguiram um steal com o Trevor Moehrig, safety, mas aquela primeira escolha pesa demais na minha nota. Eles ainda tiveram Malcolm Kuntz, edge, Divine Diablo, safety, Tyreek Gillespie, safety. Eles pegaram 3 safeties em 7 escolhas. Nate Hobbs, corner, e Jimmy Morrissey, center. Não acho um bom draft dos Raiders, principalmente com o reach bizonho que eles tiveram no primeiro round, que é a sua escolha mais valiosa. Chargers, facilmente um 80. Rashawn Slater, o segundo melhor tackle do draft, foi um steal na 13ª escolha. Asante Samuel, um dos bons cornerbacks do draft, um steal na escolha 47. Josh Palmer, wide receiver, bom wide receiver. Trey McKitty, tight end. Chris Rumpf, the second edge. Brandon James, tackle. Nick Niemann, linebacker. Larry Rountree, terceiro running back. E Mark Webb, cornerback. Acho que, de novo, com as escolhas mais valiosas, os Chargers acertaram em cheio o que precisava. Protege o seu quarterback franquia, foi a primeira prioridade. Protegeu o Justin Herbert, eles vão proteger com o Rashawn Slater. E melhoraram em corner, que eu acho que era uma prioridade também que eles precisavam para esse draft, com o Asante Samuel Jr. 80 pros Chargers, facilmente. Rams, eu vou dar um 8. Eu acho que com o que eles tinham, eles fizeram um draft razoável, mas o time tá bem bom, certo? Eles foram buscar o Tutu Atwell, que é um wide receiver que a gente é meme aqui no canal, mas ele é muito rápido e tem essa capacidade que o Brandon Cooks tinha, um pouco mais lento que o Brandon Cooks, mas essa capacidade que faltou nos Rams no ano passado de, né, take the top off the defense, que eles chamam, que é ameaçar sempre o fundo de campo. Depois eles foram de Ernest Jones, linebacker, Bobby Brown, DL, Robert Rochelle, corner, Jacob Harris, wide receiver, Ernest Brown, edge, e Jake Funk, running back. Não acho que os Rams normalmente fazem um draft muito bom, esse também não foi bom, mas talvez seja o bastante aí pra ajudar o time. Miami Dolphins, 80. Eu acho que eles pegaram o wide receiver que precisava no Jalen Waddle. Eu teria ido de Devonta Smith, mas tudo bem, ainda é um ótimo wide receiver. Pegaram edge, o Jalen Phillips. Eu teria ido de Kwity Paye, mas é uma necessidade também. Depois foram de safety no Javon Holland. Eu não teria ido aqui de safety, eu não teria ido de Javon Holland, eu teria ido de Trevor Moehrig, que estava disponível. E depois foram de tackle, Liam Eichenberg, que é um tackle que tem um teto muito alto. Os Dolphins,
Vikings, eles escolheram muito no começo do draft. Foram 2 escolhas de primeira rodada, 2 escolhas de segunda rodada, 1 escolha de terceira, e depois, lá no último round, eles pegaram o Larnell Coleman tackle e o Garrett Doaks running back. Então, eu acho que eles mandaram bem, eles tinham escolhas altas e com as escolhas escolheram bem. Acho que os Dolphins vêm perigosos, dependendo do que fizer o nosso querido Tua Tagovailoa. Minnesota Vikings, 80. Eu acho que a maior prioridade dos Vikings era melhorar a linha ofensiva e eles fizeram isso na primeira rodada com o Christian Darrisaw, na 23ª escolha, e também na 86ª escolha, né, o terceiro round, com o Wyatt Davis, o Ohio State guard, que eu adoro. Eu acho ele um ótimo jogador. Eles foram buscar o Kellen Mond, quarterback, no terceiro round. Uma escolha talvez um pouco arriscada, mas eu acho que vai dar uma competição pro Kirk Cousins. Quem sabe ele passar um ano atrás do Kirk Cousins para quando o contrato do Kirk Cousins acabar, os Vikings terem um QB desenvolvido, né, e barato. Certo? Então eu acho que pode ter sido uma aposta boa, por isso o meu 80. Eles ainda pegaram Chaz Surratt, linebacker, Patrick Jones, edge, Kenny Nwangwu, running back, Cameron Bynum, cornerback, Janarius Robinson, edge, Ihmir Smith-Marsette, wide receiver, Zach Davidson, tight end, e Jalen Twyman, edge. New England Patriots, 80. Eu acho que eles tiveram 2 dos maiores steals do draft também. O Christian Barmore, talentíssimo de primeiro round, foi pego no segundo, na 38ª escolha geral. E o Ronnie Perkins, também super talento, saiu no terceiro round, outro steal pros Patriots, em lugares que eles necessitavam, que era a linha defensiva. Christian Barmore, the tackle, e o Ronnie Perkins, edge. Obviamente, na primeira escolha, eles pegaram o Mac Jones. Era uma necessidade dos Patriots, o quarterback. Assim, cara, vocês sabem a minha opinião sobre o Mac Jones. Mas se tem um lugar que ele pode ser bem sucedido, é os Patriots e era os 49ers. Então, se era uma necessidade, o Mac Jones, pra mim, não é o quarterback sensacional, mas nos Patriots ele pode dar certo, porque ele vai ter um staff muito bom atrás dele, certo? Um staff multicampeão. Então, Patriots acertaram nas 3 primeiras escolhas, nas escolhas mais importantes. Eu ri, mas era pro conteúdo na hora. Ramondre Stevenson, running back, Cameron McGrone, linebacker, Joshua Bledsoe, corner, William Sherman, offensive tackle, e Trey Nixon, wide receiver. Eu gostaria de ter visto os Patriots pegar um wide receiver mais cedo, é verdade, mas eu acho que eles foram bem de qualquer jeito no começo. 80. New Orleans Saints, 8, cara. Assim, Peyton Turner, edge na primeira escolha. Tinha tanto edge melhor do que o Peyton Turner, que é um quarterback muito cru. Ele é tipo gigante, mas ele não tinha uma nota muito boa, não é muito desenvolvido, é extremamente cru, extremamente mesmo. Depois eles ainda foram de Pete Warner, linebacker, é o linebacker de Ohio State, que eu gostava, não acho que vai dar bem na NFL, acho que ele foi bom no college, mas não sei se vai render na NFL. Paulson Adebo, corner, Ian Book, quarterback, uma aposta aí pra talvez aprender 1 ou 2 anos atrás do James Winston, Landon Young, tackle, e Kawan Baker. Não gostei do draft dos Saints, achei fraco. New York Giants, 80. Pode ser um pouco de surpresa, mas eu acho que os Giants se recuperaram. Eles começaram muito mal, indo de Kadarius Toney, wide receiver. Não acho que o wide receiver era uma necessidade dos Giants. Preferia que eles tivessem ido de defesa ou de linha ofensiva aqui. Mas eles se recuperaram com um steal na 50ª escolha, o edge Azeez Ojulari. Depois reforçaram a secundária com o cornerback Aaron Robinson. Ainda pegaram outro cornerback na última escolha, que provavelmente não deve adicionar muito, o Rodarius Williams. Mas ainda foram buscar edge na 4ª escolha, Ellison Smith. E pegaram também outro running back, Gary Brightwell. De novo, o Kadarius Toney não acho que era uma necessidade, mas é um jogador muito talentoso. Então eles pegaram talento sem necessidade e depois necessidade com talento, que foi o Azeez Ojulari, e com steal. Por isso, 80 pros Giants. New York Jets, 80. Eu acho que um dos melhores drafts desse ano. Vocês sabem a minha opinião sobre o Zach Wilson. Não é que eu não sou fã, eu só não sou tão fã quanto todo mundo. Eu acho que ele é um wide receiver com talento, ainda muito cru. Pode se dar bem se for bem desenvolvido. Não acho que vai acontecer nos Jets, é a minha aposta. Mas o draft dos Jets foi para ajudar o Zach Wilson. Por quê? Pegaram o quarterback franquia, protegeram o quarterback franquia com o Elijah Vera Tucker na segunda e pegaram uma boa arma pro quarterback franquia, o Elijah Moore, na terceira escolha. Então, tudo isso, e depois ainda pegaram um running back. Então, as 4 primeiras escolhas, por mais que o head coach seja mais defensivo, foram todas de ataque, todas para tentar fazer o seu quarterback ter sucesso. Por isso, eu aplaudo o draft dos Jets.
que foi o Michael Carter, foi o running back. Depois foram de Jamian Sherwood, safety, pra talvez repor o Jamal Adams, né? Michael Carter II, cornerback. Jason Pinnock, cornerback. Hamza Nasirildeen, safety. Brandon Echols, corner. E Jonathan Marshall, DL. É interessante porque dá pra você dividir o draft dos Jets em duas partes. A parte ofensiva, quarterback, OL, wide receiver, running back. E a parte defensiva, safety, cornerback, safety, cornerback, DL. O Jets pegou uma defesa níquel inteira. Philadelphia Eagles, cara, na minha nota, 80. Eu acho que eles fizeram uma boa movimentação no primeiro round pra pular os Giants e roubar o wide receiver que iria pros Giants, que era o Devontae Smith. E depois melhoraram a linha ofensiva pegando o Landon Dickerson de Alabama. Vou mudar o que eu disse, é um 8 pros Eagles, porque eu não tinha reparado o quão cedo eles pegaram o Landon Dickerson. Tinha muito jogador de linha ofensiva melhor nessa época. É um 8 pros Eagles, por mais que o Devontae Smith eu acho que eles tenham acertado, o resto não foi tão bom. Landon Dickerson, Milton Williams, DL, Zach McPherson, cornerback, Kenneth Gainwell, running back, Marlon Tuipulotu, DL, Taron Jackson, edge, e Jacoby Stevens, safety, e Patrick Johnson, edge também. De novo, com as escolhas mais poderosas ou mais valiosas, não acho que os Eagles acertaram, além do Devontae Smith. O Devontae Smith não tinha muito como errar também. Pittsburgh Steelers, eu vou dar um 8, porque eu acho que uma das maiores prioridades deles era linha ofensiva, e eles só foram pegar isso na quarta rodada. Pegaram o Najee Harris, que é um ótimo, era o melhor running back, e eu acho que eles acertaram nessa escolha. Por mais que muita gente ache que não, eu acho que eles acertaram. Só que depois eles foram de tight end, cara. Eles foram de Pat Freiermuth, tight end de Penn State. Pra mim tinha que ter ido de tackle aqui, ou de alguma coisa na linha ofensiva. Perdão, eles pegaram linha ofensiva na terceira rodada, foi center, Kendrick Green. Depois um tackle, Dan Moore Jr., linebacker Buddy Johnson, DL Isaiah Loudermilk, edge Quincy Roche, safety Trey Norwood e punter Presley Harvin III. De novo, uma questão de prioridade. Eu acho que uma das picks mais valiosas, a segunda mais valiosa, eles pegaram um tight end que não é algo que eu concordava. Podia ter ido de center, o Josh Myers de Ohio State estava disponível ainda. Podia ter ido de tackle, tinha alguns disponíveis ainda. Acho que essa escolha pesa bastante, por mais que eu goste da escolha do Najee Harris. São Francisco 49ers também é um time difícil de dar nota, porque tem um time muito completo, mas eu vou dar 80 porque eu acho que eles acertaram com a escolha de quarterback. Pra mim era Trey Lance ou Justin Fields pra eles. Era o certo, né? Não achava que o Mac Jones... Eu acho que o Mac Jones se daria bem nos 49ers enquanto ainda tivesse um time bem completo, mas uma vez que você precisa pagar o quarterback, o resto do time precisa sair, ele se daria bem mal. Então o Trey Lance eu acho que é um quarterback com um teto muito alto, o piso muito baixo no momento, mas um teto muito alto. Acho que eles acertaram. Depois eles foram de linha ofensiva, guard Aaron Banks. Pegaram o running back, o Trey Sermon, que eu gosto bastante de Ohio State. Eu acho que se ele tivesse ficado mais um ano em Ohio State, ele poderia sair no primeiro round do draft do ano que vem, então um talento muito bom. Aí foram de Ambry Thomas, corner, Jalen Moore, tackle, Diomodore Lenoir, cornerback, Talanoa Hufanga, safety, e Elijah Mitchell, mais um running back. De novo, 49ers tem um time muito pronto, acho que acertaram pegando o quarterback do futuro e depois reforçando um pouco tanto o ataque quanto a defesa. Seattle Seahawks, talvez a piada do draft. Eles tinham 3 escolhas e conseguiram errar. Na primeira escolha deles, né, que foi no segundo round, eles pegaram um wide receiver que eu não entendi nada. Dwayne Eskridge, de Western Michigan. Por mais que você queira um wide receiver bom, ou que você acha que você precisa de wide receiver, você já tem DK Metcalf e Tyler Lockett, cara. É uma das melhores combinações se você pegar os seus 2 melhores wide receivers da NFL. Não era uma necessidade. A necessidade maior do Seattle Seahawks, desde que o mundo é mundo, é linha ofensiva, e eles só foram pegar isso no 6º round de um cara que provavelmente não vai jogar e provavelmente vai ser ruim se jogar. Eles pegaram um cornerback no 4º round, que era uma prioridade depois de perder o Shaquille Griffin. Muito ruim. É o 8 mais fácil desse vídeo. Tampa Bay Buccaneers também acabou de ser campeão do Super Bowl, muito difícil de avaliar, né? Eu vou dar um 80, porque eles pegaram o Joe Tryon, que é edge, era uma posição que eu queria pros Buccaneers, era linha defensiva, e depois eles pegaram o Kyle Trask, pensando em ser o quarterback do futuro, pensando em aprender no Tom Brady. Então, eu acho que eles ajudaram a curto prazo e estão pensando a longo prazo também. Eles ainda foram buscar o Robert Hainsey, jogador de linha ofensiva, Jalen Darden, wide receiver, KJ Britt, linebacker, Chris Wilcox, cornerback, e Grant Stewart, linebacker também. Então, eu acho que eles fizeram um bom draft. Difícil fazer um bom draft quando você tem um time tão bom, você é o campeão do Super Bowl por uma razão, mas com o que eles tinham, acho que eles acertaram. Tennessee Titans, 80. Eu acho que com as primeiras escolhas eles acertaram bastante. O Caleb Farley, cornerback, é um cornerback com um teto muito alto, só precisa ficar saudável. Depois, Dylan Radunz, tackle, que é uma coisa que os Titans precisavam também. Monty Rice, linebacker. Eu gostaria de também uma coisa boa. Eu gostaria de ter visto mais jogador
de linha defensiva, se eu tivesse que mudar alguma coisa no draft dos Titans, porque os Titans, se eu não me engano, foi o time que menos teve pressão no cornerback no ano passado, no quarterback. Eles adicionaram sim o Bud Dupree, que veio dos Steelers, mas eu acho que não é o bastante. Eles ainda pegaram o Elijah Molden, slot corner, Dez Fitzpatrick, wide receiver, Rashad Weaver, edge, Racey McMath, wide receiver, e o safety Brady Breeze. De novo, eles pegaram um edge, gostaria de ter visto alguma coisa a mais aí na linha defensiva dos Titans, mas de qualquer maneira, as escolhas mais valiosas eu acho que eles mandaram bem. E por último, o time de futebol americano de Washington. Eu vou dar um 80 pro time de futebol americano de Washington. Assim, eles pegaram o Jamin Davis, linebacker, que eu acho que tinha outros melhores, Jeremiah Owusu-Koramoah e Nick Bolton, na primeira escolha. Mas era uma necessidade, então se eles apostaram, se eles assistiram o Jamin Davis jogar e acharam que ele merecia, tudo bem. Depois eles foram pegar o Samuel Cosme, tackle, que era uma coisa que eles precisavam, e foi um steal. Eu acho que ele caía até o segundo round, a escolha de número 51. Foram buscar um corner, Benjamin St-Juste, acho um bom corner, pode ajudar também. Aí terminaram o draft com De'Ami Brown, wide receiver, John Bates, tight end, Derek Forrest, safety, Cameron Cheeseman, long snapper, William Bradley King, edge, Shaka Toney, edge e Dex Milne, wide receiver. De novo, acho que talvez eu teria ido de tackle na primeira escolha e linebacker na segunda, teria feito o contrário se eles soubessem que o Jeremiah Owusu-Koramoah estaria disponível nessa escolha, era uma possibilidade, mas ninguém acreditava nisso. Então, acho que o time de Washington foi razoável, é um 80, mas um 80 de qualquer jeito. Tá aí o 880, eu sei que foi rápido, eu sei que foi veloz, eu sei que eu passei pelos nomes bem rápido, mas é o único jeito de falar de 32 times em um vídeo só, e que é o objetivo aqui do 8 ou 80, beleza? Então, se você curtiu, por favor, considere se inscrever, a gente tá crescendo bastante, deixa o seu like também. Se eu falei que o seu time teve um 8, desculpa, parceiro, minha opinião, paciência, o mundo continua rodando e o seu time provavelmente vai bem no NFL de qualquer jeito e aí você vai poder gritar comigo. Faz parte da vida, cara, é só o draft. Draft não é uma ciência exata. O Justin Fields pode ser bust e um jogador de sexta rodada pode se dar muito bem como foi o Tom Brady. Relaxa, é só minha opinião, beleza? Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Valeu!